Fala galera, beleza? 2 meses de canal e eu sei que é pouquíssimo tempo, mas eu queria trazer para vocês aqui as minhas impressões de como tá sendo colocar vídeos no canal, ter um canal no YouTube. Enfim, eu acho que é um assunto interessante e a gente pode trocar uma ideia. Se você caiu aqui de paraquedas, esse canal aqui começou com um projeto de 180 dias. Eu me desafiei a mudar de vida, a fazer coisas diferentes. E aí foi a ideia de ter o canal no YouTube. Então eu coloquei algumas metas no âmbito das redes sociais, que inclui YouTube, Instagram e tudo mais, e coloquei algumas metas no âmbito artístico, que é o que eu trabalho. Eu quero me tornar um artista, eu quero me tornar um artista cada vez melhor, e eu coloquei algumas metas para isso aí. Eu vou deixar aqui no card, aqui ou aqui, não sei, o link para esse primeiro vídeo onde eu conto todo esse desafio e como é que surgiu isso na minha cabeça. É um vídeo bem curtinho, eu acho que tem uns 4 minutos. Então você vai poder ir lá, depois de assistir isso aqui, conferir tudo que aconteceu, as metas e tudo mais, assim você vai entender o plano. Falando agora do canal, eu decidi colocar 2 vídeos por semana, no mínimo um, mas eu tento sempre 2. Um vídeo na quarta-feira e outro vídeo no domingo. Esse vídeo da quarta-feira às vezes pode sair na quinta, mas esse aí é o mais certo de ter, né? O do domingo às vezes eu tento, mas dependendo como é que tá a correria por aqui, eu não consigo colocar. Eu tento fazer um vídeo mais longo e tudo, mas às vezes é mais difícil. Então eu tô tendo mais fé no da quarta, quinta-feira. E esse da semana, da quarta ou da quinta, fala mais sobre um processo que está acontecendo na minha vida profissional. Né, o que eu estou trabalhando, como é que está se desenvolvendo, os planos e tudo mais, no âmbito artístico, né? Sempre no âmbito artístico. O do domingo é mais uma troca de ideia, um bate-papo. Eu trago aqui às vezes uma referência, uma coisa que eu achei num filme que me serviu, que eu aprendi. Então é uma troca de ideia mais suave. O propósito do canal, ele começou com esse desafio, né? Mas também para falar de arte de um jeito um pouco mais abrangente. Eu sempre desenhei na minha vida e eu sempre quis trabalhar com desenho. Por conta disso, eu cursei a faculdade de design, eu fiz produto e fiz gráfico. Tentei ser ilustrador, tentei ser o cara que faz capa de livro, ilustra livro e tudo mais. Não consegui, fiz algumas entrevistas, alguns testes, não rolou. E, bom, depois trabalhei na área de design por um tempo, mas foi na tatuagem que eu encontrei um caminho de poder desenhar profissionalmente, né? Desenhar na pele das pessoas. E me desenvolvi bastante, né? Já tem 7 anos, acho que já tem 7 anos que eu tatuo. Eu comecei no Brasil, no Rio Grande do Sul, e eu nasci em Recife. Quando eu tinha 12 anos, eu fui para Serra Gaúcha e fiquei ponte aérea Recife, Rio Grande do Sul, Recife, Rio Grande do Sul por muito tempo, assim. Meu pai continua morando em Recife, então eu sempre venho para lá, passo um mês, às vezes 2 meses. Já passei alguns anos lá depois de ter ido morar no Rio Grande do Sul. E essa experiência foi muito boa, porque eu via 2 lados de uma mesma moeda que é o Brasil, né? Então eu via como é que funcionava a tatuagem no Sul, como é que funcionava a tatuagem em Recife. O design no Sul, o design no Recife, o design no Sul é muito mais industrial, em Recife é muito mais do marketing e tudo. Enfim, âmbitos gerais, né? Não estou dizendo que é assim, ponto final. Então, depois que eu entrei na tatuagem, surgiu a oportunidade de vir morar na França. Esse ano faz 4 anos que eu estou aqui na França e, bom, eu também comecei a sentir falta de ser um artista mais autônomo. Na tatu eu sempre fiz um trabalho mais voltado para a ideia do cliente, mais sob demanda. O cliente veio com a ideia dele, eu quero homenagear meu filho, eu quero homenagear minha família, eu quero só ter uma tatuagem bonita, mas a ideia sempre partia da ideia dele. Eu nunca trabalhei com projetos autorais e acho honestamente que isso foi um erro meu, sabe? Não que eu não devesse trabalhar com a ideia do cliente, mas ter negligenciado toda a parte autoral, eu acho que foi um ponto muito importante que eu deixei de trabalhar e que eu estou tentando correr atrás agora. Beleza? Então,
Isso tudo foi um conjunto de fatores que foi acontecendo, não foi uma decisão de uma hora para outra. E eu comecei esse projeto aqui para dar início a um sonho, a uma meta, uma coisa que eu queria atingir, que na verdade sempre falou comigo e eu sempre fui deixando de lado, mas agora eu decidi pôr a mão na massa, beleza? Então, voltando ao assunto, que eu dei uma perdida aí, é que o propósito do canal é vir aqui e trazer a minha visão do que eu acho sobre arte, de trazer aqui o que eu tô fazendo e explicar para vocês o que tá acontecendo. Mas eu não pretendo fazer tutoriais de desenho, tutoriais de como desenhar um olho, como desenhar uma boca, concept art, tudo. Nada disso. O meu projeto pessoal hoje, ele é um projeto de ilustrações e textos que partem da mesma ideia, são coisas que trabalham juntas e que são coisas que eu vivi, são coisas totalmente pessoais, experiências minhas e que eu consegui exorcizar no papel. Na verdade, esse projeto foi uma necessidade, não foi uma decisão comercial ou alguma coisa do tipo. Foi um perrengue que eu passei e que eu achei que a única maneira que eu tinha de botar pra fora era assim, era escrevendo e desenhando, que é o que eu acho que eu sei fazer. Meu lance é desenhar, mas a escrita me ajudou bastante, acho que é um ponto fraco meu. A língua portuguesa é uma língua muito difícil. Então eu disse, bom, vou estudar, vou melhorar minha escrita, vou melhorar meu vocabulário, vou melhorar e vou escrever melhor. Então foi uma decisão. E aí vocês estão ligados, né? Pouco recurso. Vamos YouTube, tutorial no YouTube e tudo mais. Então eu não tô condenando quem faz tutoriais no YouTube. Eu acho que é muito importante. E tem muita gente boa fazendo isso, muito vídeo bom. Mas eu acho que não é o conteúdo para mim, é o conteúdo que eu me sirvo bastante, mas não é o conteúdo que eu quero fazer. E acredito que tem muita gente boa. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui os tutoriais que eu vejo e que eu gosto, de gente que eu gosto, sobre desenho, sobre escrita e tudo mais. Mas no geral, eu acho que o tutorial ele te serve para te dar uma base, mas depois você tem que andar com suas próprias pernas, entende? Então não adianta nada você ver anos e anos de tutoriais, aprender as técnicas, as maneiras, as ferramentas, se você não tem nada para botar ali, se você não tem nada para dizer que saia de você. Então, por acreditar que o YouTube tem muita gente falando sobre arte de maneira técnica, de tutorial e tudo mais, eu queria trazer um contrapeso, uma contraproposta de falar de arte de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais filosófica, de uma maneira mais autoral, que eu acho que está faltando um pouco hoje, sabe? Eu gostaria que os artistas eles dessem a oportunidade de mostrar o que tem dentro da cabeça deles e não só se preocupar com o que vai viralizar, com o que as pessoas pedem ou com o que a indústria quer, sabe? Eu acho que pra gente criar um universo, bom, dá muito trabalho, eu sei, mas pra gente criar um universo e mostrar pras pessoas e ter de repente um produto genuíno e novo, inovador, a gente tem que dar a chance pro azar, entendeu? A gente tem que dar a oportunidade dessas coisas que estão na cabeça da gente sair. Então todos esses artistas que a gente admira, que criaram universos, que criaram personagens, histórias e tudo mais, eu quero ser um desses caras. Eu quero criar o meu próprio universo, o meu jeito de desenhar. E quando eu falo jeito de desenhar, não é só o traço, não é só técnica. É todo um universo, todo um conjunto de fatores. Porque quando a gente olha o trabalho de um cara, qualquer um da história da arte, seja o Michelangelo, Da Vinci, Dalí, Magritte, enfim. Não é só o jeito que o cara traça, que ele pinta e tudo. Isso também faz parte, mas não é só isso. Toda uma mensagem, tem todo um jeito de pensar que compõe a obra da pessoa e que faz parte da identidade artística daquela pessoa. E essa identidade artística ela está totalmente ligada na identidade pessoal da pessoa. Afinal, ela tem as experiências dela, a maneira de pensar dela e tudo mais, que faz com que convergiu para tudo aquilo ali. Então, hoje o que eu procuro para mim é isso. É pensar o que o Caê Monteiro quer dizer e não o que o fulano ou a fulana quer que o Caê Monteiro faça, quer que o Caê Monteiro diga.
entende? Então eu tô tentando ver mais dessa forma. Talvez eu esteja totalmente errado, mas eu acho que esse é o caminho, esse é o futuro para um desenvolvimento, sabe? Porque, bom, eu sei que o caminho da técnica não tem fim, a gente sempre vai poder melhorar a nossa técnica, mas quando a gente chega num patamar de técnica avançado, a gente faz o quê? Será que só trabalhar a técnica, será que só trabalhar com o lápis, com o papel, com o pincel é o bastante? Será que a saída é só trocar o material? Ah, eu desenho com lápis, agora eu vou desenhar com pastel. Aí eu faço pintura, agora eu vou fazer airbrush. Tipo, tudo bem, mas o que você tem para dizer? O que você tem para colocar ali? O que você tem para criar? Eu acho que esse é um ponto muito importante da história e que a gente não foi ensinado a botar para fora. A gente não foi incentivado a botar para fora. A mesmo entender que existe isso dentro da gente e que a gente pode botar isso para fora e que isso pode vir a ser uma coisa que aí sim você pode comercializar, que você pode criar todo, né, um contexto ao redor disso e ganhar dinheiro com isso. Mas até lá, como é que a gente faz? Então é isso que eu estou tentando descobrir. Então o objetivo aqui do canal é trocar essa ideia, é tentar abrir a cabeça, é tentar levantar discussões e pontos que faz a gente refletir e faz a gente dar um passo além no que concerne toda essa identidade do artista. Eu espero que esteja fazendo sentido para você que tá aí. Mas bom, para mim tá fazendo sentido e depois, bom, eu vou continuar fazendo vídeos e talvez eu vou conseguindo me explicar melhor se você vem me acompanhando. Então, além de trocar toda essa ideia, mostrar o meu trabalho e o que eu tô fazendo, esses vídeos aqui, eu mesmo assisto meus vídeos e eu consigo me incentivar a continuar, a criar, a desenvolver, e eu acho que essa foi uma das decisões que me fez criar o canal. Porque eu poderia só me filmar e trocar essa ideia comigo mesmo de uma maneira meio esquizofrênica e guardar isso pra mim. Mas por que não colocar isso na internet e de repente incentivar mais pessoas? Se eu incentivar uma pessoa a criar uma parada dela, autoral, tudo, já pode fazer toda a diferença, entende? Então é isso que eu tô tentando fazer, eu quero incentivar você, quero me incentivar e quero que de repente a gente crie uma comunidade bacana que tá trocando informações, tá trocando ideia, tá trocando arte e a gente poder desenvolver isso e deixar isso de uma forma mais robusta, porque eu acho que a gente tá muito à mercê do mercado, a gente tá muito à mercê da indústria, do que os outros querem, do que os outros acham que querem e bom, a gente acaba ficando refém. E um artista se tornar refém, eu acho que é como enjaular um bicho selvagem, sabe? É matar a natureza dele. A gente não tá aqui só pra servir os outros, a gente também tem a gente, pô. A gente tem que fazer aquilo que a gente acha que a gente tem que fazer. Não tô querendo negligenciar a técnica, eu acho que a técnica é sim muito importante, mas não, a gente não pode resumir o processo todo na técnica. Porque a criação, cara, se a gente for parar pra pensar um pouquinho e dar uma pirada aqui, cara, criar um universo, criar um personagem, criar uma ilustração, um quadro, uma história, cara, é praticamente brincar de Deus, cara. A gente tá criando uma parada ali do zero, que vem de você e das suas referências. Isso é muito foda, cara. Entende? Eu tô cada vez mais me apaixonando por isso, de pegar um sentimento, de pegar alguma coisa que eu senti, que eu vivi, e exorcizar aquilo no papel. Além de me sentir mais leve, eu consigo dar propósito, ressignificar aquilo e de repente eu posso encontrar outras pessoas que pensam da mesma maneira e tocar o coração delas pra gente se conectar de alguma maneira, sabe? A gente também precisa. Não é que a gente não depende do público e eu vou fazer só o que eu quero e foda-se. É fazer o que a gente tem que fazer e tentar de alguma maneira aproximar a outra pessoa que tá aí pra perto de mim, pra perto da minha obra, entende? Porque senão, como eu falei, eu podia só fazer os vídeos e deixar guardado no meu drive e tudo pra mim.
mas por que não soltar isso para o mundo e ver o que acontece? Então é isso, tudo que eu falei aqui, eu já falei um pouco em outros vídeos, tá tudo aí no canal, tem as playlists, tem os títulos para você se achar e tudo sobre desde o processo criativo, todo o desafio, outros bate-papos sobre arte, sobre referências, enfim. E vai lá dar uma conferida. Se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de pira, dá uma olhada que eu acho que pode te ajudar. E bom, se você não se identifica com isso, acontece, né? Tem muita coisa que eu não me identifico também, mas talvez esse tipo de assunto só não seja pra você, ou só não seja pra você agora. Mas eu acho que se você der um pouquinho de atenção pra isso, isso pode mudar completamente a sua maneira de pensar. E faz parte também, essa proposição que eu tô fazendo, faz parte também de... como é que eu posso dizer? Acredito que hoje em dia tenha uma doença na internet onde pessoas que pensam diferente não podem conversar, sabe? Elas têm que se odiar, elas não têm que trocar ideia. E na verdade, não, né? A gente sabe, já tem muito conhecimento sobre unanimidades serem burras, né? E não é à toa. Eu não tô dizendo que a unanimidade é burra, eu nem sei, mas eu aprendi essa frase já desde criança e entendo o significado que tem, né? Que se a gente não coloca um contraponto, talvez a gente entre numa coisa meio cega. Então, por isso, a proposta de trocar essa ideia é um pouco diferente. Tem outros canais que falam disso, sim. Eu acompanho alguns e tudo, eu gosto bastante. E posso trazer aqui para vocês, se vocês quiserem. Mas eu achei que para mim também seria importante falar disso e bater firme nesse ponto. Sobre o canal em si, bom, como eu falei para vocês, um vídeo na semana no mínimo. No domingo tem outro vídeo, mas semana passada eu não consegui fazer porque eu tô organizando a minha exposição. Se você for lá ver o vídeo do desafio, você vai entender. E é isso. O próximo vídeo eu quero trazer falando sobre os protótipos do livro que eu tô fazendo, esse projeto que eu falei para vocês que eu tô criando. São ilustrações e textos que eu tô compilando num livro que vai ser um livro bilíngue. Então tem todo um formato diferente lá de diagramação e tudo. Foi tudo eu que fiz, eu que diagramei, que ilustrei, que escrevi. Traduzir não fui eu sozinho, eu precisei de ajuda porque o francês também é uma língua muito difícil, então eu precisei de bastante ajuda aí, mas estou envolvido em todo o processo e agora tem os mockups, os testes, né? Então eu queria trazer para vocês aqui para mostrar como é que está sendo e eu vou fazer isso no próximo vídeo. Então fechou, acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar, falei bastante aí, o vídeo vai ficar longo também, então é isso, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário, é de graça, então vamos aproveitar, comenta aí o que você acha, se você gosta de arte, se não gosta, se desenha, se não desenha, se inscreve, se não inscreve. Tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, valeu!